Eu sempre soube que o mundo era uma balança desigual. De um lado, estava uma simples assistente, cheia de ideais e crenças. Do outro, um advogado poderoso, que parecia ter tudo: dinheiro, influência e o respeito de todos ao redor. Nunca imaginei que o destino combinaria nossos caminhos de uma forma tão intensa. A primeira vez que o vi fazendo um discurso no tribunal, não consegui desviar o olhar. Ele era imponente, carregando a aura de um verdadeiro vencedor. Mas por trás daquela fachada de sucesso, eu sentia algo diferente. Havia um peso nos ombros dele, uma sombra que o seguia. No início, nosso relacionamento era estritamente profissional. Nunca pensei que poderia me sentir atraída por ele. Mas as coisas mudaram quando ele começou a me chamar para almoçar. Cada risada compartilhada nos aproximava. As conversas no escritório se tornaram um refúgio, uma pausa daquela rotina pesada. Eu era a sonhadora ética. Ele, o vencedor a qualquer custo. Um dia, enquanto organizava os documentos na mesa dele, encontrei algo que levantou alarmes em mim. Era um relatório de um caso que parecia suspeito. Meu coração disparou. Decidi investigar e, quanto mais eu descobria, mais meu coração começava a pesar. Ele tinha uma vitória que não parecia justa. Uma vitória que destruiu vidas e deixou cicatrizes profundas. E aquela verdade começou a me assombrar. O que era para ser um amor inesperado começou a se transformar em uma escolha complicada. Eu me vi diante da decisão mais difícil da minha vida: proteger o homem que estava me fazendo sentir coisas novas ou expor um segredo que poderia colocar tudo em risco. Sabia que minha vida mudaria para sempre se eu decidisse revelar tudo. Era um dilema não somente sobre justiça, mas também sobre o que eu estava disposta a abrir mão, a quem eu estava disposta a perdoar. Porque, no fundo, eu sabia que aquelas mentiras nos separavam, mesmo que o desejo quisesse me puxar para mais perto dele. Com o passar dos dias, a pergunta me atormentava: até onde eu iria por amor se isso significasse perder meu próprio senso de ética? A balança estava desequilibrada, e eu não sabia se conseguiria escolher o lado certo sem me ferir no caminho. Cada vez que olhava nos olhos dele, sentia uma mistura de amor e dor, como se o coração quisesse gritar, mas a razão pedisse silêncio. Eu nunca pensei que a busca por justiça poderia ser tão solitária, e ao mesmo tempo tão cheia de tentação. Entre encontros furtivos, olhares que diziam mais que palavras e a incerteza pairando no ar, só conseguia pensar em como aquele misto de sentimentos me dividia. O poder que ele tinha sobre mim era tão grande quanto o poder que ele usava em seu trabalho. E agora, cada momento juntos me fazia questionar: eu estava sendo sugada para o jogo dele, ou era o desejo de algo verdadeiro que me guiava? Era preciso decidir. E enquanto amor e poder lutavam dentro de mim, eu sabia que, qualquer que fosse a minha escolha, ninguém sairia ileso dessa história. O que deveria ser apenas um romance se tornava um emaranhado de consequências e dúvidas. E eu me perguntava se, no final, conseguiríamos encontrar um caminho que não deixasse cicatrizes em ninguém. Cada dia que passava, meu coração parecia uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Eu queria acreditar que o amor poderia prevalecer sobre tudo, mas as verdades que estavam por trás de nós só me davam mais receios. E assim, perdida entre o desejo de estar ao lado dele e o peso da minha consciência, eu me perguntava se o amor realmente poderia vencer a ganância e a ansiedade que nos cercava. Como eu poderia amar alguém que tinha o poder de destruir vidas? E ainda assim, lá estava eu, totalmente apaixonada e sem saber o que fazer com isso. Neste jogo arriscado em que amor e poder se misturavam, todos nós éramos peças, e eu não conseguia mais ver até onde isso tudo nos levaria. Desde que comecei a trabalhar como assistente do Dr. Lucas, eu sabia que estava no centro de um turbilhão. Ele era aquele tipo de advogado que não conhecia a palavra não. Se houvesse uma maneira de ganhar, mesmo que fosse pela margem mais estreita,
ele faria. Sem dúvida, ele parecia ter o poder nas mãos e, por mais que eu respeitasse sua competência, havia algo dentro dele que me deixava desconfortável. Eu sou a Ana, uma garota simples com um forte senso de justiça. Cresci em um bairro onde a luta diária por um pedaço de dignidade moldou meu caráter. Enquanto Lucas desfilava pelo escritório em seus ternos caros, eu me perdia entre processinhos e pilhas de documentos tentando achar o que era certo. O contraste era gritante, mas eu era moldada pela minha ética e não deixava que a ambição e o dinheiro domesticassem minha visão sobre o que era justo. Um dia, estávamos no tribunal, e eu vi meu chefe fazendo isso que ele sempre fazia. Brilhando em cima de outra pessoa. Um caso difícil e controverso caiu em suas mãos, e ele estava pronto para lutar. Para muitos era um dia de vitória, mas para mim, a forma como ele tratava o lado oposto, uma família que estava perdendo tudo, me incomodava. A maneira como ele ignorava a dor deles em troca de uma vitória me machucava no fundo da alma. Era como se ele se alimentasse do sofrimento alheio. Disfarçando minha indignação, continuei a fazer meu trabalho. Mas cada dia se tornava uma luta interna. Eu admirava suas habilidades, mas não conseguia ignorar a arrogância que vinha com ele. Por trás daquela fachada de confiança, havia algo mais que eu não podia decifrar. Quando olhava para ele, muitas vezes via um homem que se esconde atrás de uma armadura de poder e sucesso. Ele queria o mundo, mas eu me perguntava a que custo. Uma tarde, após uma audiência com uma atmosfera tensa, Lucas pediu para almoçarmos juntos. Eu estava nervosa, hesitando em discutir assuntos pessoais. A química entre nós era evidente, mas havia um abismo entre nossos mundos. Quando ele se inclinou para mim, começou a falar sobre seus desafios e pressões. Percebi que era mais complicado do que eu pensava. Ele não era apenas um advogado. Ele carregava uma história. E eu o via mais humano, embora ainda preso na sua própria armadilha de ganância. Ana, você entende o que é preciso para vencer, não é? Ele disse com aquele olhar intenso que me fez sentir uma mistura de medo e fascínio. Eu sabia que estava em um terreno perigoso. Era fácil me deixar levar pela sua influência, mas eu tinha que ser forte. Entendo, Lucas. Mas vencer não pode custar a dignidade de outras pessoas. Existe um limite, respondi, minha voz transparecendo a sinceridade de meu coração. A expressão dele mudou, e eu vi um fragmento de vulnerabilidade por trás da armadura. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Enquanto mais planos ambiciosos eram discutidos, eu me via debatendo entre a ética que sempre defendia a atração crescente que sentia por ele. Lucas era irresistível, mas o que eu realmente queria não era apenas conquistar um amor. Eu queria criar um ambiente onde as pessoas não precisassem sofrer para que outros pudessem vencer. A tensão continuava a crescer. O advogado que eu admirava e temia ao mesmo tempo estava se tornando uma figura complicada em meus pensamentos. A linha entre certo e errado estava se tornando uma questão de interpretação, e eu sentia que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Era uma manhã qualquer no escritório, mas algo no ar mudou. Eu senti olhares diferentes, mais intensos e cheios de significados. Desde que começamos a trabalhar juntos, percebi que havia algo entre eu e o Lucas, uma atração deliciosa e perigosa. Mas eu também sabia que estávamos em mundos diferentes. Enquanto ele era o grande advogado, eu apenas a assistente que sonhava em fazer a diferença nas vidas das pessoas. Com o passar do tempo, a tensão entre nós crescia. Eu sabia que ele era irresistível, mas também tinha que reconhecer que carregava um peso, algo que não conseguia entender. Um dia, enquanto revisávamos uns documentos, ele passou tão perto que senti o cheiro do seu perfume. Meu coração disparou. Ana, você sempre foi tão dedicada. Não sei o que faria sem você aqui, ele disse com seu tom de voz suave que já fazia meu estômago se revirar. Olhei nos olhos dele e por um momento as barreiras pareceram cair. Mas logo o receio me invadiu. Afinal, quem era eu para ele? O peso das suas conquistas era imenso, mas e as vidas que ele deixava pelo caminho? Foi então que me deparei com algo que me deixou em choque.
Enquanto arrumava algumas pastas, encontrei um documento antigo sobre um caso que Lucas havia vencido. Um caso que arruinou uma família inteira. As evidências estavam ali, foram manipuladas, e o que parecia ser justiça era, na verdade, uma fraude contratada para garantir a vitória dele. Meu coração afundou. Era um verdadeiro terremoto dentro de mim. Como ele poderia ter feito isso? A imagem do homem que começava a me atrair foi se despedaçando. Eu estava apaixonada por alguém que tinha manchado a honra de outras pessoas. Uma ira misturada com tristeza se instalou na minha mente. Estava eu realmente disposta a me envolver com alguém assim? Fui para casa naquela noite em conflito. O coração estava pesado e a justiça, que sempre defendi agora, parecia feita de papel amassado. Teria que confrontá-lo. Estava entre a vontade de proteger meu próprio coração e a necessidade de confrontá-lo com a verdade que poderia devastar sua carreira e nossa relação. E se isso fosse o que ele realmente era? Na manhã seguinte, fui ao escritório determinada. Eu não podia mais ignorar aquele segredo que parecia me consumir. Lucas estava lá, preparando-se para mais um dia de luta. Ele me cumprimentou com um sorriso, e meu coração se apertou. Como eu poderia amá-lo, e ao mesmo tempo ter que expor sua verdadeira natureza? Assim que pude, parei na frente dele. Estava tão nervosa que minha mão tremia. Lucas, precisamos conversar. É sobre o caso de... Antes que eu pudesse terminar a frase, ele me interrompeu. Ana, eu sei que às vezes faço coisas que são incompreensíveis, mas... O olhar dele estava sério e eu percebi que ele sabia que algo não estava certo. Agora eu estava entre o amor e a verdade, e essa foi a hora em que tudo começaria a mudar. Lucas, você precisa me contar a verdade. Eu encontrei aquele documento e preciso entender o que realmente aconteceu com a família daquela Vitória. Isso é mais do que justiça, é sobre quem somos. Tem algo que você precisa me dizer. As palavras saíram como um desabafo, e ao mesmo tempo como um pedido de perdão por amor. Aos poucos, a relação entre Lucas e eu foi se complicando de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. À medida que os olhares se tornavam mais longos e as conversas mais profundas, um desejo crescente e incontrolável nos envolvia. Mas por trás desse desejo, havia uma névoa densa de incerteza e imoralidade que nos acompanhava. No trabalho, tudo parecia normal. Lucas continuava a brilhar em sua função como advogado, mas eu sabia que, por trás daquela imagem reluzente, havia segredos obscuros. Olhando nos olhos dele, eu via um homem dividido, uma parte dele ansiosa para seguir em frente e outra afligida, pelo que ele havia feito no passado. Quando ele sorria, era difícil não me sentir atraída. Mas por quanto tempo eu conseguiria ignorar aquilo tudo? Existiam dias em que, após uma vitória vencida, a alegria dele esbarrava na dor que eu sentia. Por dentro, eu queria celebrar com ele, mas a ideia de que suas vitórias poderiam custar o sofrimento de outras pessoas me esmagava. O contraste entre nosso desejo e a realidade que enfrentávamos se tornava uma batalha interna constante. Eu queria ser a pessoa ao lado dele, mas a cada sorriso que ele me dava, eu me lembrava das vidas que ele havia destruído. Lembro-me de uma noite em que tudo parecia promissor. Estávamos indo embora juntos, o clima estava leve e eu estava radiante. Durante o caminho para o estacionamento, ele segurou minha mão, e meu coração pulou. O mundo parecia desaparecer ao nosso redor. Então, ele parou e me olhou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Ana, você não sabe como eu admiro a sua ética, como consegue ver as coisas de forma justa. Isso me faz querer ser uma pessoa melhor. Oh, eu gosto de você, ele disse, e as palavras dele me atingiram como uma onda. Meu instinto estava lutando contra as emoções. Como alguém que fez mal a outros poderia se importar tanto assim? Um desejo dentro de mim pulsava, mas um alerta soou na minha mente. O que exatamente significava isso? Ele estava tentando me conquistar com o charme dele, ou realmente queria mudar? Se eu me deixasse levar pelo romance,
O que aconteceria a todas aquelas vidas abrigadas no peso de sua ganância? Era um dilema difícil e, a cada aproximação dele, me sentia mais culpada. Antes, as interações entre nós eram leves e cheias de risinhos, mas agora tudo tinha um peso. Ele estava cada vez mais próximo e isso me deixava nervosa. Cada toque acidental aumentava o calor entre nós. Uma parte de mim desejava mergulhar de cabeça nesse sentimento e levar tudo adiante, mas a outra parte gritava para eu recuar antes que fosse tarde demais. E assim, os dias passaram em uma dança estranha de paixão e contenção. As fronteiras se dissolviam no ar. Mas eu sabia que, logo precisaríamos encarar a realidade. Tentei ignorar os pesadelos que surgiam quando eu fechava os olhos, mas a verdade sempre voltava. Por baixo da superfície do romance, havia um dilema moral que não poderia ser ignorado. Uma tarde, enquanto organizávamos documentos, Lucas se inclinou perto de mim e sussurrou: "Vamos sair um dia desses, só nós dois?" Tive que me conter. Um lado de mim queria dizer sim com todas as forças, mas outro lado se questionava. Eu poderia estar me colocando em perigo, mesmo que meu coração dissesse para ir em frente? A tensão entre o que sentíamos e quem éramos parava o tempo. Eu tinha medo de me perder em um amor que poderia desmoronar em um momento, e assim nessa relação marcada por dilemas éticos e paixões ardentes, a raiz da moralidade me fazia hesitar. Eu sabia que o caminho à frente seria turbulento, mas ao mesmo tempo doce, e eu não conseguia decidir se estava preparada para percorrer essa jornada ao lado dele, ou se deveria voltar atrás e preservar minha própria sanidade. Cada dia que passava, a linha entre o amor e a exceção continuava mais tênue e eu só conseguia pensar em como as consequências de qualquer escolha que eu fizesse poderiam mudar nossas vidas para sempre. Eu sabia que as coisas estavam saindo do controle, quando comecei a sentir meu coração acelerado só de ver Lucas entrando no escritório. Ele tinha um jeito de transformar qualquer espaço em um lugar vibrante, mas também tinha o dom de me criar um nó na garganta. O desejo por ele era palpável e inegável, mas um peso enorme pairava sobre nós, uma sombra que não me deixava esquecer suas ações passadas. A cada dia que passava, eu me via presa nessa luta interna. Era como se eu estivesse em uma corda bamba tentando encontrar o equilíbrio entre o que sentia e o que era certo. Lucas estava se aproximando mais, e mesmo que ele fosse aquele advogado astuto que todos admiravam, por outro lado, ele era um homem cuja influência e ambição poderiam custar muito mais do que ele estava disposto a admitir. A principal questão era: será que o que havia entre nós era forte o suficiente para superar o passado que ele tentava esconder? Havia dias em que mesmo as coisas mais simples criavam um clima pesado. Um olhar furtivo ou um toque acidental trazia à tona o desejo oculto, mas logo a lembrança das vidas que ele destruiu pelo seu ego vinha à mente, como um balde de água fria. Naquela tarde em que estávamos organizando documentos, ele se aproximou. Rapidamente: "Ana, você está me deixando confuso. Há algo entre nós, e eu preciso saber se você sente o mesmo", disse ele, seu olhar intenso fazendo meu coração disparar novamente. Eu queria gritar sim, mas a voz da moralidade estava lá, me lembrando que havia mais em jogo do que nosso desejo. "Lucas, você sabe o que sinto. Mas há coisas que não podemos ignorar", respondi, meio hesitante. O olhar dele se transformou em uma mistura de confusão e desespero, e eu percebi que a batalha dentro dele era tão grande quanto a minha. Eu não fui quem eu sou hoje, sem as minhas escolhas. E algumas delas custaram muito, ele confessou, como se o peso de sua verdade estivesse sufocando. O discurso dele me tocou de uma forma que eu não esperava. O homem que eu admirava, e ao mesmo tempo tinha medo, estava ali, vulnerável e exposto. "Às vezes sinto que preciso me redimir. Que dá para mudar", ele disse. Mas as lágrimas que engoliam suas palavras fechavam meu coração em um nó. O desejo crescia em mim junto com a certeza de que esse romance poderia não ter um final feliz.
Era um dilema emocional que não parava de martelar na minha mente: abandonar tudo em nome do amor, ou ficar firme em meus princípios. Meus ideais e valores estavam em conflito com algo tão real e palpável. Cada sorriso dele era como uma chama, mas cada lembrança de suas vitórias cruéis era como água fria no rosto. Como poderia eu me permitir amar um homem capaz de tanta maldade, sob a máscara de um grande advogado? Eu olhava para ele e via um homem dividido entre o desejo e a moralidade. Estava claro que ele queria ficar comigo, mas o passado sempre aparecia, como um fantasma, me impedindo de dar um passo em frente. Como poderia ser feliz ao lado de alguém que sempre carregaria essa bagagem? Naquela mesma semana, decidimos ir a um evento juntos. A química entre nós estava mais intensa do que nunca. Sorri quando ele segurou minha mão enquanto fazíamos a entrada, mas no fundo a tensão estava ali e eu sabia que o que quer que acontecesse, aquelas decisões pesariam em nossas almas. Nesse mundo de promessas e desafios, cada toque dele parecia uma linha que desenharíamos em um futuro que não sabíamos se teríamos. Mas no fundo, eu ansiava para descobrir se o nosso amor poderia ser forte o bastante para esmagar as barreiras que o passado havia construído. Como dois barcos na tempestade, estávamos juntos, mas o desconhecido nos separava. Mais do que nunca, eu precisava responder a uma pergunta: até onde eu estava disposta a ir em nome do amor? O que poderia me unir a alguém, mesmo sabendo do peso que ele carregava? O drama se desenrolava, e as únicas certezas que eu tinha eram as minhas dúvidas e o amor que começou a brotar dentro de mim. Mesmo que em meio a tantas incertezas, aquele dia começou com uma sensação estranha no ar. Eu estava tão imersa na rotina do escritório e nas minhas dúvidas sobre Lucas que mal percebia a tensão crescente ao meu redor. Ele sempre me fazia sentir que poderíamos superar as barreiras do nosso passado. Mas a verdade estava escondida das minhas vistas, um novo peso prestes a cair. Enquanto organizava alguns documentos de um caso antigo, algo chamou a minha atenção. Era um nome, um sobrenome que me fez parar e olhar duas vezes. Ele era o mesmo da família arruinada pela vitória fraudulenta de Lucas Campos. Meu coração disparou e o ar ao meu redor parecia se comprimir. Não pode ser, pensei. Precisava investigar mais a fundo, mas a sensação de que tudo já estava feito começou a corroer meu estômago. Quando percorri mentalmente que eu sabia sobre os Campos, fiquei paralisada. Era a família da minha mãe, uma parte da minha história que eu tentei esquecer. Lembrei da tristeza de minha mãe quando perdeu tudo, de como isso afetou nossas vidas. O passado que eu pensava que tinha enterrado voltou num instante. E a imagem de Lucas, que antes era o homem dos meus sonhos, agora era cercada de sombras. A realidade parecia uma tempestade que se formava. Eu precisava confrontar Lucas. Com cada passo em direção ao escritório, a adrenalina e a raiva cresciam dentro de mim. O homem que eu estava começando a amar tinha completamente destruído a minha vida, e agora tudo o que eu podia sentir era um desejo intenso de vingança. Quando cheguei, ele estava sentado ao telefone e sua confiança me irritou profundamente. Lucas, minha voz cortou o ar e ele levantou os olhos para mim, surpreso. Precisamos conversar agora. Ele desligou o telefone e se virou, e o olhar dele me fez sentir como se estivéssemos prestes a entrar em um duelo. Sobre o quê? Ele respondeu, tentando manter a compostura. Você sabe muito bem do que estou falando, eu disse, com a voz trêmula e firme ao mesmo tempo. O sentimento de traição queimava em mim. Não demorou até que eu revelasse tudo. Eu descobri que a família que você arruinou era a minha família. A expressão no rosto dele se transformou. Havia uma mistura de choque e arrependimento. Ana, isso não é como você pensa. Eu não sabia. Ele tentou justificar, mas as palavras dele soavam vazias. Eu via a bala de amor que o afetava,
Mas a dor dentro de mim era tão pesada que não permitia espaço para perdão. Você destruiu vidas, Lucas. A sua vitória custou tudo para eles. E agora você está aqui, como se nada tivesse acontecido. Eu gritei. As emoções estavam à flor da pele, e o som da minha voz ecoava pelo escritório, engrossando a tensão. Ele estava em pé agora, sua expressão mudando rapidamente para o desespero. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mais do que tudo, eu quero entender. Posso mudar. Por favor, me dê uma chance de explicar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O que eu realmente queria? Já estava tão embaraçada em meio à raiva e à traição. A ideia de vingança também batia forte em minha mente, mas havia uma parte de mim, ainda ligada ao coração, que desejava ouvir o que ele tinha a dizer. Você quer que eu te escute? Como posso fazer isso? Depois de tudo que você fez. Eu não sei se consigo, eu sussurrei, as lágrimas começando a brotar. Ao mesmo tempo que desejava vingança por tudo que ele tinha feito. Desejava a verdade por trás daquela fragilidade que começava a emergir. E naquela mistura do que eu sentia, uma pergunta se formou em minha mente. Seria melhor eu me vingar de alguém que me amava, ou deveria ouvir as suas desculpas e buscar o perdão? O dilema estava claro, mas decidir o que fazer em seguida parecia uma tarefa impossível. Foi nesse momento que percebi que a decisão não apenas mudaria minha vida, mas também a dele. O peso da escolha estava nas minhas mãos e a tensão atingiu seu clímax. O amor e a dor estavam prestes a entrar numa dança mortal dentro de mim. Eu sabia que a partir deste momento, nada seria igual novamente. Depois da revelação chocante, minha mente estava em um turbilhão. A sensação de traição e raiva ecoava dentro de mim, mas algo mais profundo começou a se formar. A pergunta que não saía da minha cabeça era: até onde você se humilharia por quem ama? Essa questão ficou presa na minha mente, fazendo-me refletir sobre tudo o que havia acontecido entre mim e Lucas. Olhei para ele e percebi como o arrependimento estava estampado em seu rosto. O homem que tinha sido meu refúgio agora era a causa de todas as minhas inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que desejava entender, que queria acreditar que ainda havia esperança. O amor que começava a brotar entre nós ainda não tinha morrido, mas o passado pesava tanto que parecia um fardo impossível de carregar. Eu não sei o que pensar, Lucas. Você destruiu minha família e quer que eu acredite que agora tudo vai mudar? Minha voz tremia, mas havia uma determinação que não conseguia ignorar. Era como se algo dentro de mim pedisse uma resposta, e eu queria entender até onde deveria ir. Ele se aproximou, seus olhos transmitindo uma honestidade que nunca vi antes. Ana, eu sei que estou pedindo o impossível. Eu só quero uma chance de me redimir. Nunca quis que isso acontecesse. Você precisa acreditar em mim, ele implorou, a dor na sua voz, quebrando um pouco meu coração. E se você tivesse feito isso com outra pessoa? Eu lancei a ele, a pergunta saindo como um golpe. A verdade era que eu estava com medo. Medo de me deixar levar de novo, medo de sofrer e humilhar meu coração por causa de um amor que estava tão longe de ser ideal. Se eu tivesse feito isso com outra pessoa, teria a mesma dor que eu sinto agora. E é uma dor que não desejo a ninguém. Eu te amo, Ana. E sei que errei. Mas quero corrigir isso. Me deixe entrar no seu coração de novo, e farei de tudo para reverter o que fiz, ele disse, quase implorando naquele momento. As emoções pareciam uma tempestade. O que eu realmente queria? Um amor que poderia ser tudo, mas que também era a fonte da minha dor. Uma pergunta ecoava: até onde eu iria por esse amor? Eu estava disposta a me humilhar e a colocar minha integridade em jogo por causa dele? E sabia que ele não era o monstro que eu havia imaginado naquele momento. Mas o que mais doía era a ideia de que,
Ao aceitá-lo de volta, eu estaria também me expondo a novas feridas. O desejo de perdoá-lo lutava contra o instinto de proteção que sempre comandei. Eu poderia perdoá-lo, e ainda assim manter minha dignidade. Olhar para Lucas então me lembrou de que o verdadeiro amor não era apenas sobre aceitar tudo. Era uma troca, um pedido de respeito mútuo. E agora eu estava cara a cara com a possibilidade de redimir não apenas ele, mas também a nossa história. Poderia o amor se erguer mais forte, mesmo em meio às cinzas. Eu não posso ignorar o que você fez, mas me deu uma razão de acreditar que você realmente mudou, que esse amor é verdadeiro. Eu disse, sentindo que estava me humilhando, como se estivesse oferecendo a ele uma saída. Mas estava também me permitindo acreditar que, quem sabe, havia espaço para perdão. O momento trazia uma tensão palpável, e eu sabia que, enquanto olhava em seus olhos, estava também revelando meu próprio coração. Ele precisaria lutar, não apenas por mim, mas pelo amor que nós dois sonhávamos. Afinal, até onde eu me humilharia por quem amava? Essa era a grande questão que talvez fosse a chave para tudo entre nós. Se inscreva no canal, deixe seu comentário.